Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas antes vamos orar, continuando nesse espírito de oração, de adoração, de gratidão, elevar nossa mente a essa verdade que nós cantamos agora, mais uma vez, e pedir a graça do Senhor para o que vamos ouvir. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto, o quanto é maravilhoso, o quanto é bom, Senhor, estarmos aqui, o quanto é bom te cultuar, Deus. Nosso coração e nossa mente se alegra por conhecermos a Tua verdade. Pedimos mais uma vez que ela nos confronte, que ela nos console, que ela venha ao encontro da nossa necessidade maior, que é Te adorar como o único Deus e Salvador, reconhecendo a Tua mão, o Teu poder sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que somos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Filipenses, nessa série Alegria apesar de. E na sequência que o pastor Jefferson está pregando, hoje é o capítulo 3. Nós estudamos então, ouvimos alegria apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, e hoje apesar das coisas. Obrigado. Eu não sou tão acostumado com isso, não. Mas vai. Então, o versículo-chave do livro de Filipenses é: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4, versículo 4. E nesse versículo, nós podemos aprender que a alegria é um imperativo. Alegrem-se. É um imperativo, que ela vai além das circunstâncias, em todas as circunstâncias, é para nos alegrar sempre no Senhor. E aprendemos também que a alegria é cristocêntrica, ela está no Senhor. Ele é a razão e a fonte da nossa alegria. Então, no capítulo 1, nós vemos alguns ladrões que podem roubar a alegria, e no capítulo 1, esse ladrão são as circunstâncias. As circunstâncias, elas podem roubar a nossa alegria. E as atitudes que temos que ter mentais para isso é reconhecer que Jesus é o centro da nossa vida. Nós devemos ter uma mente cristocêntrica. No capítulo 2, as pessoas podem roubar a nossa alegria. E nesse capítulo nós aprendemos que se tivermos uma mente submissa a Deus, nós conseguiremos manter a alegria mesmo no mundo em que vivemos. Agora no capítulo 3, que é o capítulo onde estamos, nós vamos aprender que temos que ter uma mente espiritual. Nós temos que entender o que acontece um pouco nessas regiões espirituais, é ter uma mente espiritual. Uma mente espiritual é uma mente capaz de se voltar à vida eterna. É uma mente capaz de reconhecer a sua maior vocação. É uma mente capaz de entender e de se voltar para a nossa pátria celestial. O livro de Filipenses, ele dá uma ideia muito de pátria celestial, porque Filipos era uma cidade reconhecida no Império Romano, onde se valorizava muito o fato de ser nascido lá. Quem nascesse lá fazia parte do Império Romano, tinha uma pátria de Roma, era reconhecido como romano.
E Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. Então nós vamos ver hoje que nós temos um ladrão da alegria. Um novo ladrão da alegria nesse capítulo 4, que são as coisas. E para combater esse ladrão da alegria, nós temos que ter uma mente espiritual, uma mente voltada para Jesus, que é o Senhor, uma mente voltada para a vida eterna, uma mente voltada para a nossa pátria celestial, uma mente voltada para a nossa vocação. E no contexto de Filipenses 3, uma mente que entende a ressurreição, a maneira como a ressurreição nos joga para essa mente espiritual, nos dá uma mente espiritual. A maneira como a ressurreição nos joga no presente em uma realidade superior, uma realidade celestial, uma realidade poderosa e presente. Então vamos ver o capítulo 3 de Filipenses. Eu vou ler um pouquinho aqui, e vou explicando um pouco do contexto, mas no capítulo 3 ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me é desgostoso, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Ele já começa, essa palavra começa a aparecer aqui, a palavra coisas, ela aparece algumas vezes nesse capítulo, mas ele lembra e diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E ele lembra que ele está relembrando algumas coisas que ele já disse outras vezes, algumas coisas que ele vem dizendo. Como eu já disse, essa palavra acontece algumas vezes nesse capítulo, e aqui, mesmo que nós repitamos algumas coisas são importantes para se ouvir, e para se gravar, e para se ter. Essa palavra aparece aqui, essa palavra é coisas, aparece aqui algumas vezes, e ela tem a ideia de coisas mentais, de coisas que você pensa. Ela aparece aqui como coisas materiais, mas ela aparece também com respeito àquilo que dizemos, aquilo que possuímos e aquilo que fizemos, ou aquilo que fazemos. Então ele vem lembrando essas coisas que ele vem ensinando, que ele vem dizendo, que ele vem falando. Ele vem lembrando nesse capítulo, e é importante repetir algumas coisas a gente realmente tem que repetir, para que a gente aprenda bem. Mas no versículo 1, o Senhor é o centro motivador, o centro motivacional. E a Bíblia fala isso, que temos que voltar a nossa mente ao Senhor. Agora, no versículo 2, ele fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os falsos obreiros e a falsa doutrina, elas podem tirar a nossa alegria. E nesse capítulo de Filipenses, eu estou dando uma introdução agora para a gente entender um pouquinho, tá? É o capítulo onde vai aparecer as falsas doutrinas. E as falsas doutrinas, elas podem tirar a nossa alegria. Ele vai falar no começo do capítulo sobre os judaizantes, do versículo de 1 a 3. Os judaizantes eram pessoas legalistas. Eram pessoas que diziam que a gente tinha que fazer as coisas conforme a lei, e trazia a lei para a gente fazer as coisas. Ele vai falar do perfeccionismo, que é uma outra doutrina que tinha entrado ali, que era que ia para a parte das ideias. As pessoas precisam ser perfeitas, uma parte meio ideológica, de pensamentos ideológicos. E ele vai combater esse perfeccionismo. E ele vai falar também dos libertinos, pessoas que agiam da maneira que achavam melhor. Era o outro lado do legalismo. Os legalistas tinham que seguir a lei,
item por item. Os libertinos achavam que não precisavam mais seguir a lei, eles podiam viver a vida da maneira como queriam e pecar da maneira como queriam. E é interessante como a gente vê essas três filosofias hoje em dia. A gente vê pessoas que entram na religião ou com uma vontade, ou um pensamento muito legalista, pessoas que entram na religião com um pensamento muito ideológico, ou pessoas que entram na religião com um pensamento muito libertino, muito aberto à libertinagem. As falsas doutrinas podem tirar a nossa alegria. Elas podem desviar o foco, elas podem fazer com que as pessoas não entendam o Cristo revelado, o poder da ressurreição que está no Cristo revelado. Elas podem fazer com que as pessoas não entendam a graça de Deus. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Pessoas estavam perdendo a alegria porque estavam seguindo falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo, ele aqui relembra bem, diz: acautelai-vos dessas pessoas, desses maus obreiros. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus em espírito, nós é que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós, ele tira agora a mente das pessoas dessas falsas doutrinas e tenta trazer a mente das pessoas para o que é verdadeiramente a doutrina, pelo que acontece dentro de um coração de uma pessoa, pela transformação que Cristo faz no coração daquele que tem a salvação. Então, ele começa a lembrar os filipenses que eles é que tinham um estado de espírito novo, dado pelo Espírito de Deus. Eles é que tinham agora um relacionamento verdadeiro com Deus, através da graça de Deus, da graça verdadeira de Deus. Eles eram receptores da vida que Jesus Cristo tinha doado. Tinha uma vida que Cristo tinha doado. E por isso eles precisavam ter uma mente espiritual. Essa mente é uma mente ligada à vida eterna. É uma mente ligada a desfrutar as coisas que somente Cristo pode dar através da sua vida. E ele diz, o versículo 3, no final do versículo 3, nós nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, daquilo que a carne poderia dar, daquilo que é o melhor do que o homem pode fazer. O melhor do que o homem pode fazer não pode nos dar e não nos dá alegria. O melhor do que o homem tem a oferecer nas suas religiões, aqui especificamente ele está falando do judaísmo, do legalismo, mas ele também fala de pessoas que buscam o perfeccionismo e de pessoas que eram libertinas. Nenhum desses grupos pode dar alegria verdadeira, mas eles podem tirar a alegria verdadeira. No versículo 4 ele fala bem que eu poderia confiar também na carne. Aí ele começa a dizer aquilo que aconteceu na vida dele. Ele começa a dizer que se alguém poderia confiar na carne, esse seria o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha um contexto de vida que poderia trazê-lo para confiar na carne. Ele tinha feito muitas coisas assim, ele tinha recebido desde então muitas coisas assim. Ele fala, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais, porque, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, circuncidado, ou seja, desde o nascimento, ele já foi ingresso a confiar na carne. Da linhagem de Israel, nem todo o judeu, tinha um judeu prosélito, era da linhagem de Israel, mas ele sabia que ele era da tribo de Benjamim, uma das principais tribos, ele era hebreus de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu, aquele que mais se aplicava ao estudo e ao zelo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma coerência com aquilo que ele era e com aquilo que ele explicava, e ele mergulhou a fundo nisso. Ele chegou a ser reconhecido, ele chegou a ter status naquilo que ele praticava segundo a carne.
a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele era uma pessoa que tinha muito por sua própria força. Tinha conseguido muitas coisas. Ele apresenta uma lista de esforços que ele tinha feito. Se alguém poderia confiar na carne, seria ele. Uma linhagem, pedigree, capacidade, reputação. Tinha um ideal de vida que ele seguiu e mergulhou de cabeça nesse ideal de vida, mas tudo isso para ele, ele disse, se tornou nada. Nada porque aí ele fala no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade de Cristo. E aqui a gente começa a voltar a entender que devemos nos alegrar, e alegrar sobre toda e qualquer circunstância, porque nós podemos destacar 3 pontos aqui. E eu queria, antes de falar do versículo 7, lembrar uma coisa aqui no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nem todas as versões têm essa frase, por amor do qual perdi todas as coisas. Eu estou falando aqui numa versão, na revista atualizada, ela traz essa frase, por amor do qual perdi todas as coisas. Ela traz a palavra amor, porque nesse contexto, foi por amor a Cristo que ele perdeu todas as coisas. Foi por amor a Cristo que ele perdeu. E que ele considerou agora essa vida eterna como lucro, dessa nova vida que ele tinha. Então, se eu pegar essa frase, por amor de quem eu perdi todas as coisas, nós podemos destacar e aprender 3 verdades que eu gostaria de destacar aqui, nesse capítulo, sobre a alegria. Sobre a alegria verdadeira que nos faz manter alegres, independente de qualquer tipo de coisa. A primeira delas é que a coisa mais importante, ele fala, por amor de quem eu perdi todas as coisas. Se ele perdeu todas as coisas, ele achou uma coisa que era mais importante do que todas as coisas. Se ele diz, por amor de quem eu perdi todas as coisas, ele encontrou nessa vida uma motivação correta. Por amor de quem eu perdi todas as coisas. E também, se ele manteve a alegria, ele também, por amor de quem? De Cristo, ele perdeu todas as coisas, ele teve uma transformação completa, ele perdeu todas as coisas. Então vamos ver esses 3 pontos. Nós temos a coisa mais importante, então a alegria, apesar das circunstâncias, por quê? Apesar das coisas, por quê? Porque nós temos a coisa mais importante. E eu estou chamando aqui, de coisa que os irmãos vão entender o porquê. Mas ele fala, no versículo 7, ele diz que, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, ele reconheceu que na vida de alguém que tem Cristo, não se acrescenta mais nada. E na vida que você encontra Cristo, você não pode acrescentar Cristo à sua vida. Jesus não é algo que você acrescenta à sua vida. E eu queria que a gente prestasse atenção nisso. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado com a ideia de recondicionar, de recuperar, de reformar a vida. Cristo não veio reformar a vida de ninguém. Ele não veio ser acrescentado à realidade
de vida de ninguém. Quando uma pessoa encontra Cristo e se depara com Ele, Ele não pode ser acrescentado apenas na vida. Cristo é a vida. E é esse entendimento que deve surgir no coração daquele que encontra com Cristo, porque antes de Cristo nós não tínhamos vida, por isso Ele não foi acrescentado à nossa vida. Tem pessoas que às vezes não entendem muito bem essa ideia, mas eu quero responder essa pergunta aqui: o que fazemos então com todas as coisas que nós construímos? Uma vez que eu me deparo com Cristo, e agora eu percebo que eu não acrescento Cristo na minha vida. Cristo é a minha vida. O que eu passo a fazer então com as coisas que eu construí na minha vida? E algumas sugestões é saber que elas não são a nossa vida. As coisas que nós possuímos não são as nossas vidas. E não só as coisas que nós construímos, as coisas que dissemos, as coisas que temos, as coisas que somos, em que nos tornamos, as coisas que fazemos. Essas coisas não são a nossa vida. Nós temos que entender e comparar aquilo que dissemos, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que possuímos, aquilo que fazemos. Nós temos que comparar essas coisas com a excelência do conhecimento de Cristo. O versículo 9, ele continua dizendo: e ser achado nele. Ser achado naquele que é a vida. O apóstolo Paulo encontrou uma alegria, independente das coisas, quando o apóstolo Paulo percebeu que ele tinha que estar em Cristo Jesus. Nós comparamos o que ganhamos em relação a quem, em relação ao quê. Quando a gente pensa assim, o que eu tenho na vida, as coisas que eu possuo na vida, nós a comparamos hoje em relação a quem ou ao quê? Porque as pessoas, elas comparam coisas. As coisas têm valor quando nós a comparamos. Não sei se você já percebeu isso. As coisas, elas começam a ter valor neste mundo e no sistema mundano quando são comparados com outras pessoas e outras coisas. Me é uma vantagem as coisas que eu tenho em relação a quem? Aos religiosos? Aos pobres? Às pessoas comuns? Ao mundo? Às pessoas não perdidas? Nós temos uma tendência de valorizar as coisas que temos, ou o que somos, ou o que dissemos, quando nós passamos a comparar com outras pessoas, com a realidade de outras pessoas, mas a verdade não é essa. Nós precisamos pegar as coisas que temos, os que somos, as coisas que possuímos, e olhar para a excelência de Cristo, do conhecimento de Cristo, ver o amor daquele que nós passamos a conhecer e comparar com a excelência dele. Então nós saberemos o que fazemos com as coisas que possuímos, as coisas que temos, com quem somos, com o que pensamos, com todas essas coisas. Sabe, as coisas que nós possuímos, ou que dissemos, ou que fazemos, o nosso esforço não justificam, não tem o poder de justificar. No entanto, no versículo 9, o apóstolo Paulo que diz que a justificação vem pela fé que procede de Deus. A justiça, ela não é pelo esforço humano, ela é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então as coisas que nós temos, elas não justificam. O encontro com Cristo vem através dessa justificação pela fé. Nós precisamos também avaliar as coisas a partir dos olhos de Cristo. E aí eu acho impressionante como ele fala no versículo 9, ser achado nele, estar nele. É como se a gente passasse a viver em Cristo de tal maneira que fosse a partir de Cristo que nós pudéssemos olhar as coisas que estão ao nosso redor, olhar a vida que está ao nosso redor.
a partir de Cristo. Então é por meio da pessoa de Cristo que nós aprendemos que gerimos coisas, que nós temos identidade, que nós construímos a nossa história. É a partir dele que gerimos. É a partir do conhecimento dele. É a partir de Cristo. Então Cristo somente, ele não somente ofusca todas as coisas, mas todas as coisas elas subsistem por meio dele. Que o apóstolo Paulo diz. Então, é a partir de Cristo que a gente tem uma história. É a partir de Cristo que a gente tem uma vida. É a partir de Cristo que possuímos coisas. É a partir de Cristo que olhamos as coisas. Aquilo que dissemos, somos, temos e fazemos. Todas as coisas precisam ser a partir de Cristo. E foi o que o apóstolo Paulo encontrou. E, então, em primeiro lugar, nós temos que entender a coisa mais importante. E a coisa mais importante é a vida de Cristo, é estar nele. E precisamos entender que a pessoa que encontra Cristo já possui a coisa mais importante. Em segundo lugar, nós temos que entender a motivação correta. E a motivação correta, ela tem muito a ver, a partir daqui, que a gente começa a ver no versículo 9, ele continua dizendo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas mediante a fé que está em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, por amor de quem eu perdi todas as coisas. Motivação correta. Amor, amar a Cristo, encontrar com Cristo. E aí, o versículo 9 responde, de que maneira eu me achego a Cristo? Se é por amor a Cristo, como eu me achego a Cristo? Eu me achego como a Cristo, não por justiça própria, mas por meio da fé. Aquele que não conheceu o pecado, como fala 2 Coríntios 5:21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Morreu numa cruz. Esse é o fato que nos torna justos perante Deus, que nos imputa a justiça dele no nosso coração, e pela fé nós a recebemos. Nós podemos conhecer a Deus assim, não por esforço humano. E aí entra o versículo 10, onde ele mostra todo o esforço dele agora, rumo a Cristo, o que ele faz para conhecer a Cristo. Ele fala para o conhecer. Então, ele considerava tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para quê? Para o conhecer. Para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse versículo mostra uma busca que o apóstolo Paulo tinha por uma realidade de amor em Cristo. E chama a minha atenção a frase do versículo 10, eu vou falar um pouco de cada uma, mas uma frase do versículo 10 que fala assim, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte. Por que isso me chamou a atenção? É porque o apóstolo Paulo ele tinha sido chamado desde o começo e Jesus falou assim para o apóstolo Paulo, olha, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por minha causa. Ele falou para o apóstolo Paulo. Agora, uma pessoa que sofre por alguém e se conforma através do sofrimento, se eu tenho Cristo no meu coração, e eu vou me conformar com os sofrimentos, né? Na verdade é a comunhão dos seus sofrimentos, tá? Que eu vou falar agora. Desculpa. E a comunhão dos seus sofrimentos. Depois eu vou falar sobre a morte. Mas se eu vou ter comunhão com os seus sofrimentos, se eu vou
a olhar para os sofrimentos de Cristo e procurar me aproximar desses sofrimentos, é porque eu vou procurar ter o mesmo modo de vida que Cristo teve. É porque, por amor a Cristo e essa intenção de se voltar para Cristo, né, de ser achado nele, de conhecer mais, de conhecer o poder da sua ressurreição, se eu vou ter comunhão com seus sofrimentos, é porque eu vou me esforçar a ter o mesmo sentir. Eu vou procurar sentir aquilo que ele sentiu. Eu vou ter comunhão com seus sofrimentos. Eu vou procurar me alegrar com aquilo que Cristo se alegrava. Eu vou ter comunhão com seus sofrimentos. É uma vida que procura ter os sentimentos que Cristo teve, não só os valores, mas o coração que Cristo teve. É uma vida que procura chorar por os motivos que Cristo chorou. Mas não somente isso, é uma vida que procura amar como Cristo amou. E não somente amar como Cristo amou, amar da forma como Cristo amou. Se eu tenho comunhão com seus sofrimentos, é porque eu amo aquilo que Cristo amou, do jeito que Cristo amou, até o fim como Cristo amou. Se eu amar essa vida de Cristo, o que vai acontecer é que eu vou ter comunhão com os seus sofrimentos, com o seu coração, eu vou ter comunhão com o sentir, com aquilo que bate no coração de Deus. Sabe, existe uma alegria profunda em dar a própria vida quando essa vida é envolvida pelo amor de Deus. Assim como Cristo deu a sua vida por amor. E ninguém pode dizer que Cristo tinha uma vida triste. Ninguém pode dizer que o sistema do mundo afetou o coração de Cristo. Ninguém pode dizer isso. Assim, quando a gente ama como Cristo ama, quando a gente sente como Cristo sente, o nosso desejo é ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, é entender o que ele entendeu, o que batia no coração dele, é dar a vida. Mas dar a vida assim é manter uma alegria no coração. É saber do profundo da alegria. Sabe, o mundo ele não entende o sofrimento de Cristo. A gente vê isso lá em Isaías 53, quando Cristo levava a sua cruz. As pessoas, quando Cristo estava sendo chicoteado, Isaías tinha profetizado que as pessoas do mundo iriam dizer que Cristo era o aflito, era o exausto, era o abatido, era o abandonado. Cristo era assim, o exausto, o abatido e o abandonado. Isaías diz isso, mas quando a gente entende o amor de Deus, nesse sentido, quando a gente é envolvido com o amor de Deus, a gente vê que aquele que sofria era aquele que amava. E a gente vê que aquele que sofria era aquele que disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, não é pesado. Que pesado era o jugo daqueles que acusavam. Aquele que mantinha no coração o amor, tinha o fardo leve. E aí ele volta aqui no começo do versículo e fala o poder da sua ressurreição. Então ele queria conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Mas antes disso ele queria conhecer também o poder da sua ressurreição. E o poder da sua ressurreição é um poder impressionante. E para entender essa ideia de poder da sua ressurreição, eu queria voltar lá no versículo 14. Se você está com a Bíblia aberta ou tem acesso, aí, vai lendo o que eu estou citando. Eu não estou pondo os textos todos aqui, porque os textos estão espalhados. Mas no versículo 14, ele fala assim, prossigo para o alvo. Eu quero falar aqui do poder da ressurreição. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vocação? Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Eu entendo que a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aqui no contexto de Filipenses 3, é a vida eterna. A vida eterna. A mesma vida citada lá em João 17:3, quando o João diz assim, olha,
A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Cristo, é ter relacionamento com Cristo. Qual é o prêmio da soberana vocação? É a vida eterna de poder conhecer a Deus Pai, de poder conhecer a Jesus Cristo, de poder estar com Jesus Cristo. Isso é uma vocação que está no coração de cada um que encontrou com Cristo, que está no nosso coração. Então, é uma vocação inerente agora àquela pessoa que tem a Cristo no coração. Agora olha o versículo 20, se você abriu sua Bíblia. Ele, depois de falar dos libertinos, dos falsos mestres libertinos que não dão valor aos mandamentos da Bíblia, ele fala no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a ele todas as coisas. Então, Cristo aqui, o apóstolo Paulo aqui nos lembra que a nossa pátria está nos céus. Irmãos, nós temos uma vocação. E o apóstolo Paulo prosseguia para essa vocação de conhecer a Cristo, e essa vocação eterna, da vida eterna, de conhecer a Cristo, de conhecer ao Deus Pai. Essa vocação estava no coração dele, era para isso que ele lutava, era para isso que ele prosseguia. Aí ele lembra, nossa pátria está nos céus, aonde nós moramos lá, nossa pátria vem de lá. E aí ele entendia que agora que ele tinha uma alma justificada, agora que ele tinha uma alma perdoada por Deus, sabe o que ele aguardava? Ele aguardava um corpo que pudesse sustentar a glória do conhecimento de Deus. Ele estava aguardando, ansioso, que Deus lhe desse um corpo que pudesse suportar uma glória ainda maior. E aí, ele iria estar com Jesus, perto de Jesus, por isso ele fala, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a ele todas as coisas. E eu lembro alguns exemplos, por exemplo, do Antigo Testamento, de pessoas que chegaram a ter visões de Deus, como Ezequiel. Ezequiel, ele teve visão da glória de Deus, ele caiu no chão, ele ficou prostrado no chão, e aí Deus, o anjo, deu um rolo das Escrituras para ele comer, para ele poder levantar. Tem uma passagem em Daniel, capítulo 10, por exemplo, que depois que Daniel teve uma visão, Daniel caiu prostrado, e Daniel tentou levantar, aí depois o anjo apareceu, Daniel caiu de novo prostrado, e o anjo falava com Daniel, e Daniel falou assim, eu não estou suportando a dor. E aí o anjo disse assim para Daniel, força, Daniel, força. E depois que o anjo falou isso, Daniel levantou, e Daniel disse, agora fala, Senhor, fala. Por quê? Porque o nosso corpo mortal não suporta comunhão, não suporta se aproximar de Cristo da maneira devida, não suporta tamanha glória, tamanho conhecimento, tamanho estado de majestade. E quando o apóstolo Paulo vê isso, e quando ele usa a palavra ali, ressurreição, o poder da sua ressurreição, ele não está usando uma ressurreição de pessoa comum, como quem é levantado, como foi Lázaro, como foi a menina que Jesus ressuscitou, de uma realidade de vida que é a mesma realidade de vida. Ele quer saber do poder de uma ressurreição que se encaixa nessa comunhão, nesse estado de glória, nessa realidade muito maior do que todas as coisas. Ele quer ter comunhão com esse Cristo. Ele quer conhecer um poder de uma ressurreição, de uma vida superior. E quando ele fala que Cristo vai ressuscitar
os nossos corpos, Ele vai nos dar um corpo de glória, no versículo 21, segundo a eficácia e o poder que tem de subordinar a Ele todas as coisas. Ele está usando a palavra subordinar, que tem a ideia também de colocar em ordem de prioridades. Ele vai subordinar todas as coisas, Ele vai colocar em ordem de prioridades, aonde Cristo é aquele que subordina a Ele todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando uma pessoa encontra a Cristo, ela entende que ela pode colocar em ordem, sim, todas as coisas. A vida dela pode estar em uma ordem diferente. Ela pode entender um poder maior que dá para ela a capacidade de colocar em ordem a própria vida. E coisas têm a ver com o que pensamos, com o que somos, com o que fazemos. Ele pode colocar em ordem a nossa vida. Hoje nós podemos colocar as coisas em ordem de prioridade à medida que nos subordinamos ao Senhor, que um dia nos dará um corpo glorificado e que irá subordinar nesse dia a Ele todas as coisas. Mas essa era a luta do apóstolo Paulo, de encontrar um poder nele que reagisse e que colocasse em ordem todas as coisas em sua vida. Que reconhecesse o senhorio e o poder daquele que tem esse poder, a sublimidade desse Senhor, de que tem esse poder, de colocar em ordem todas as coisas. Eu quero ler alguns versículos que traz essa ideia para a gente. Acompanhem comigo, eu vou procurar aqui na Bíblia, mas acho que o Raio vai pôr ali se ele conseguir. Efésios 1, 15. Se você quiser virar, é apenas um pouquinho antes, né, um livro antes de Filipenses, Efésios 1, 15 a 23. E Efésios 1, 15 fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, entre vós, no Senhor Jesus, e o amor com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha como ele usa a palavra glória, o Pai daquele que tem glória excelsa, elevada, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Era o que o apóstolo Paulo lutava para conhecer. Iluminados os olhos do vosso coração, que é uma verdade interior de cada um, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, que é a vocação da vida eterna que cada um tem, a vocação de ter um corpo glorificado, de estar com Cristo, qual a riqueza da sua glória, da herança com os santos, que é estar lá com Cristo na nossa pátria celestial, reinando e estando junto com Ele, o qual a suprema grandeza do seu poder, que tem um poder que atua no nosso coração e que muda a nossa realidade de vida, um poder que muda o que somos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos, conheceu o poder da sua ressurreição. Esse poder que deu a Cristo um corpo glorificado, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e de toda potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos seus pés, ele colocou em ordem de prioridade todas as coisas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí eu pergunto, será que alguma coisa hoje pode tirar a nossa alegria? Será que alguma coisa hoje na sua vida pode tirar a sua alegria? Se nós temos esse Cristo, essa sublimidade desse conhecimento,
para ser o cabeça de toda coisa, as coisas, deu à igreja. Deus deu o Cristo, cabeça de todas as coisas, à igreja. E aí eu pergunto, alguma coisa pode tirar a sua alegria? Efésios 3, versículo 13. Efésios 3:13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a nossa glória. O apóstolo Paulo não perdia a alegria. Ele entendia que era motivo de glória sofrer pela igreja. Aí ele fala, versículo 14, por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, a quem toma o nome em toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. E em terceiro lugar, irmãos, quero também lembrar que nós temos a coisa mais importante, nós temos a motivação correta, e nós temos que ter uma transformação correta. Nós temos que ter uma transformação correta. Aqui, o apóstolo Paulo fala ainda, no capítulo 3, ainda no versículo 10, ele fala, ainda no versículo 10, ele queria saber o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte. Então, ele buscava se conformar com Cristo na sua morte. E aqui a gente aprende uma verdade muito interessante sobre a cruz de Cristo. O interessante é que o mundo, ele não turbou o coração do apóstolo Paulo, o mundo de Jesus, ele não conseguiu afligir o coração de Jesus, ele não era afligido. Jesus, ele tinha um coração em paz. Só que o mundo tentou tanto afligir a Cristo e não conseguiu, que o mundo matou a Cristo. Né? Ele tentou tanto tirar a alegria de Cristo e não conseguiu, a verdade, e o mundo chegou a matar a Cristo por causa disso. E o apóstolo Paulo aprendeu essa verdade, e eu vou ler um texto rapidamente aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, e eu já estou encerrando, 2 Coríntios 4, versículo 18, fala assim: versículo 8, 2 Coríntios 4, 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, somos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós somos entregues à morte, para que a vida de Jesus se manifeste. De modo que em nós opera a morte, em vós a vida, ele fala. Mas aí ele fala no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, há um homem interior que se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que veem são temporais, são terrenas. Essas coisas que a gente vê, elas são temporais, elas passam, são terrenas. Mas as que a gente não vê, as coisas que estão em Cristo, elas são eternas. Mas o apóstolo Paulo diz que existe um sofrimento externo que pode afligir o nosso exterior, mas o nosso interior vai se renovando. Ele fala que exteriormente ele morre, mas que interiormente ele mostra vida no mundo para as pessoas. Então aqui tem uma verdade, que se conformar com Cristo em sua morte é manifestar vida no mundo, em um mundo morto. Que na verdade o que está morto é o mundo. Que na verdade, muitas vezes a gente está olhando as coisas, a realidade das coisas, no mundo que está morto. E por que ele queria se conformar com Cristo em sua morte? Porque Paulo reconhecia que o mundo estava morto. E aqui tem uma ideia diferente de pegar a cruz, que eu não tinha pensado ainda em pegar a cruz, em levar a cruz da perspectiva da pessoa que pegou a cruz. Mas a gente, da perspectiva eterna da pessoa que pegou a cruz, porque Jesus disse que aquele que crê em mim, esse vive, esse tem a vida eterna. E ele disse que aquele que segue ele tem vida. Ou seja, a pessoa que põe e que pega a sua cruz é quem tem a vida eterna. São pessoas que têm a vida eterna, que pegam a sua cruz e colocam em si, e caminham, e andam. Pegar a cruz todos os dias subentende que aquele que leva a cruz está vivo e não se conforma com o mundo morto. Quem está morto é o mundo, e quem pega a cruz é que está vivo. E a pessoa está caminhando para a morte, não porque ela quer morrer. Ela está caminhando para a morte porque ela mora entre os mortos. Ela vive entre os mortos. Ao redor dela só vê gente morta. Não dá para se viver entre morto. O que faz, que tipo de reação você tem quando você vive entre os mortos? Você pega a sua cruz, porque eles vão te matar. Eles vão te perseguir, como fizeram com Cristo. Eles vão te perseguir. Então quem crê em Cristo é quem tem a vida. E ao receber a cruz, ele recebe do mundo. É o mundo que nos impõe a cruz, nas costas. Nós temos que pegar, por quê? Porque a vida está em nós, e dia a dia o mundo vai nos matar. Dia a dia. As coisas do mundo vai nos matar dia a dia. A gente precisa entender isso porque o que o mundo tem a oferecer, o que o mundo tem a oferecer para você, é que coisa o mundo tem a oferecer para você? Eu digo, uma cruz. O mundo tem a oferecer para você uma cruz. É o que o mundo tem a oferecer. Não é questão de pegar as coisas do mundo. É questão de pegar uma cruz e colocar nas costas, porque o mundo está oferecendo isso para a gente. O que esse mundo tem a oferecer é uma cruz. Então Cristo não oferece uma cruz. Cristo oferece vida. A cruz é necessária porque o mundo nos matará dia a dia. E é o que Romanos 8 diz, quando Romanos 8 diz que nós somos mais vitoriosos do que tudo. E que ninguém vai nos derrotar. Romanos 8 fala assim, 36, 17, como está escrito, por amor de ti, Deus, Jesus, motivação correta. Nós somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém,
Somos mais que vencedores, porque o mundo não pode tirar a nossa alegria. Porque nossa alegria não está nas coisas do mundo, está no Cristo ressuscitado, está na vida eterna que Cristo nos deu. Então, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou, e é por isso que nós somos mais do que vencedores. Então eu gostaria de pensar isso com os irmãos hoje. Eu gostaria que nós temos a coisa mais importante. Eu gostaria de lembrar que nós temos uma motivação correta. E essa transformação completa é porque as coisas desse mundo, elas não compram nossa vida. É porque nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Nós temos uma transformação completa. E o mundo não pode tirar a nossa alegria. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Eu não sei que tipo de coisa você tem na sua vida. Se você é voltado a coisas, se você é voltado às coisas desse mundo. Mas saiba que tendo Cristo, você tem tudo. Você tem tudo. E volte-se a sua mente para Cristo. Se você puder voltar a sua mente agora para Cristo, para o Senhor. Volte a sua mente para o Senhor. Reconheça nele a sua vida, peça a ele forças, que ele preencha o seu coração, que ele tire toda a angústia, que ele tire do seu coração toda a propensão para as coisas desse mundo. Você sabe o que esse mundo tem para te oferecer? Uma cruz. Porque esse mundo quer te matar. Nesse mundo não tem alegria. Quando a gente conhece a Cristo como nosso Senhor, nós consideramos todas as outras coisas como refúgio, como sem valor. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, nosso Senhor. E é por amor dele que nós perdemos e vamos perder todas as coisas. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça uma oração, entregue sua vida a Ele, como Senhor da sua vida. Um dia, quando Cristo se revelar, todas as coisas se revelarão debaixo, subordinadas a Cristo, todas as coisas. E quando Cristo se revelar, nós teremos um corpo de glória, que será capaz de interagir com a glória de Deus, nessa subordinação. Mas hoje, irmãos, busquemos esse poder da ressurreição. Vamos subordinar a Cristo todas as coisas. Subordine sua vida a Cristo. Faça uma oração e diga: Deus, eu quero subordinar ao Senhor. Eu quero subordinar ao Senhor o que eu possuo. Eu quero subordinar ao Senhor aquilo que eu penso, os meus pensamentos, os meus planos. Quero subordinar ao Senhor as coisas que eu faço. Talvez tenha uma coisa que você faz, que você valoriza, subordina ao Senhor. Talvez tenha uma coisa que você diga, que você valoriza, subordina a Ele. Reconheça o Senhor da glória. Reconheça nesse momento. Porque fazendo isso, nada tirará a sua alegria. Nada tirará a sua alegria. Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor tem se revelado a nós. E nós queremos pedir, pela graça e pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos perdoe, que possamos buscar, Deus, mais o poder da sua ressurreição. Que possamos nos conformar mais, Senhor, com os seus sofrimentos. Que possamos, Deus, nos conformar mais com a sua morte. Porque sabemos, Deus, que o Senhor já venceu. E que nada supera, Senhor, o teu poder. Que contigo nós somos vencedores. Renova a alegria do nosso coração. Renova a nossa vocação de vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.